Olá, crianças! Olá, alunos do quinto ano! Olha quem está aqui com vocês hoje. Sou eu, a professora Miriam. Tudo bom com vocês? Então, revisão de matemática, quem vai mostrar para vocês vai ser eu, ok? Vamos começar? Essa revisão, ela é para vocês fazerem as atividades do simulado que o papai e a mamãe buscaram na escola essa semana, tá? E vai ajudar vocês, mas não esqueçam de olhar também o livro. Toda a matéria tirada nessa revisão e no simulado, ela foi baseada no livro, tá bom? Vamos começar então com a nossa revisão. Ordens e classes. Vocês aprenderam em sala a classe das unidades, classe dos milhares e a classe dos milhões. Vamos parar por aí. A classe das unidades, nós temos as unidades, as dezenas, as centenas, primeira, segunda e terceira ordem, correto? A classe dos milhares, nós temos a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quarta, quinta e sexta ordem, fácil, né? E a classe dos milhões, temos a unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Sétima, oitava e nona ordem. É uma sequência, crianças, não tem dúvidas. Vocês aprenderam também a escrita dos números por extenso, não foi? Temos alguns exemplos aí. É só prestar atenção como se escreve cada número, ok? Conjunto dos números naturais. Reunindo todos os números naturais, formamos então o conjunto dos números naturais, que ele é representado pela letra N. Isso mesmo. Temos aí o exemplo do primeiro conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os números eles são infinitos, certo? Eles não têm fim. O sucessor de um número natural é o número natural mais 1. Ou seja, sucessor é quem vem depois, não é? Então, o sucessor de 3, quem é? 3 mais 1 dá 4. Fácil, né? O conjunto dos números naturais diferentes de zero é representado por N e um asterisco. Quando ele não começa por zero, coloca um N e o asterisco, ok? Números naturais na reta numérica. Reta numérica. Podemos representar cada número natural por um ponto na reta. Essa reta chama-se reta numerada ou reta numérica. Observa, temos uma reta e cada ponto da reta ele é numerado. A ordem dos números naturais. Observa na reta numérica que o valor de cada número é maior do que o seu antecessor. Então, a reta natural ela tem uma sequência, ok? Vocês lembram o que é antecessor e o que é sucessor? Antecessor é aquele número que vem antes. Sucessor é aquele número que vem depois, ok? Um exemplo. Antecessor de 1999. Sucessor de 1001, ok? Arredondamento dos números naturais. Vocês podem ver de acordo com a disciplina que pede, que a questão pede. Se a questão pede para você arredondar a casa das dezenas, vamos pegar esse número de 15.753, aí nos exemplos. Se eu fosse arredondar a casa das dezenas desse 1000, o 3 ele está mais próximo do 0 do que do 60, não é? Então, o 53 vai se tornar 50. Então,
Então, seria 15.750. No caso, eu estou arredondando a casa das centenas. 50 é o número do meio, correto? Se fosse 49, seria 15.700. Como é mais de 50, vai ficar 15.800. É só lembrar qual é o número mais próximo. Se ele está mais próximo do arredondamento anterior ou do sucessor, ok? Adição de números naturais. Essa matéria vocês tiram de letra, porque eu lembro muito bem que vocês eram muito bons nisso. O primeiro número, nós chamamos ele de parcela. O segundo número, nós chamamos também de parcela. E o resultado se chama soma ou total. Sabemos que a adição seria adicionar mais números, não é isso? Coisa que vocês são ótimos. Subtração, vamos tirar os números, correto? O primeiro número de uma subtração, ela se chama minuendo. O segundo número, subtraindo. E o resultado chama-se resto ou diferença. Ok? Não esqueçam que tem casos que necessita se pegar emprestado. Pede sempre emprestado uma dezena, tá bom? Vocês aprenderam também em aula sobre a temperatura. Geralmente, as temperaturas elas são medidas por termômetro. E a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima ela é chamada de amplitude. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui do lado, onde tem a temperatura da semana, correto? Se eu tenho 38 graus no máximo e 23 no mínimo, qual é a amplitude dessa temperatura? Faça um cálculo. Ela seria 38 menos 23. Ok? Só fazerem um cálculo aí e vocês vão ter o resultado. Acharam o resultado? Muito bom. O resultado desse cálculo seria 15. Então, a amplitude da temperatura de sábado seria 15 graus centígrados. Outra coisa, as unidades de medidas, elas são medidas por Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Vamos aprender mais sobre eles? Temos os termômetros, que são os aparelhos que medem a temperatura. Nós trabalhamos com termômetro de mercúrio, que é esse que tem uma listrinha vermelhinha aí, tá vendo? O termômetro digital, esse que tem um númerozinho, também tem o da placa, também é um termômetro digital. E o termômetro infravermelho. Facinho, né, turma? Multiplicação de números naturais. A multiplicação é a adição de parcelas iguais. Se eu vou multiplicar 4 vezes 4, eu vou contar o 4 vezes, não é isso? 4, 8, 12, 16. Então, 4 vezes 4, 16. E isso sucessivamente com todas as multiplicações. Você vai multiplicar a quantidade de vezes que está pedindo aquele número. O primeiro número da multiplicação se chama multiplicando. O segundo número também se chama multiplicando. E o resultado chama-se produto. E a divisão? Vocês lembram nas minhas aulas que eu pedia muito para vocês fazerem a tabuada do número que está pedindo na divisão? No nosso caso aqui, a divisão é 64 dividido por 4, não é?
que vocês teriam que fazer? A multiplicação de 4, a tabuada de 4, de multiplicação. Eu posso dividir o número 6, porque ele é maior do que o 4, correto? Qual é o número múltiplo de 4 que é igual a 6? 1, não é isso? Porque 4 vezes 2 já dá 8, dá mais do que 6. Então, olha o 1 de vermelho aí. 4 vezes 1, 4. Já lá o 4 de azul, vocês estão vendo? Vou subtrair o 4 pelo 6. 6 menos 4 é igual a 2. Desço o número 4. Vou lá na tabuada de 4, ver qual é o múltiplo de 4 que é igual a 24. Tem aí, não é? 4 vezes 6 é igual a 24. Coloco 6, olha ele de verdezinho ali. Vocês estão vendo? Então, 24 menos 24 é igual a 0. Essa divisão é uma divisão exata, ela não tem restos. Então, 64 dividido por 4 é igual a 16. Como nós vamos saber se esse resultado está certo? Muito fácil, você pega o número 16 e multiplica por 4. Se esse resultado der 64, significa que a sua divisão está correta. Não esqueça sempre de tirar essa prova, viu, crianças? E, como eu acabei de explicar, a multiplicação e a divisão de números naturais é a operação inversa. Nós não acabamos de fazer aquela divisão? E para tirar o resultado, eu não pedi para vocês fazerem a multiplicação? É a mesma coisa aí. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Fácil, né? Retas, semirretas e segmentos de retas. O que é uma reta? Uma reta ela é formada por infinitos pontos alinhados, ou seja, a reta... Vocês estão vendo a setinha? Significa que ela não tem fim. Ela vai embora, ela é infinita. Essa é uma reta. Já o segmento de reta, que é o segundo exemplo ali, é uma parte limitada de uma reta. Vocês estão vendo o ponto A ao ponto B? Esse é o segmento de reta. Ele está limitando do ponto A ao ponto B. Então, está sendo limitada esse segmento de reta. E uma semirreta tem um ponto de origem. Olha no exemplo, a letra A do semirreta. Ela é o ponto de origem. Ela tem diferentemente da reta, que são as duas setinhas onde ela não tem um ponto de origem, ela vai embora, ela é infinita. A semirreta, ela tem um ponto de origem, que no nosso caso ali é o ponto A. Isso mesmo. E é ilimitada no outro sentido, ou seja, tem início, mas não tem fim. Ela vai embora, tá vendo? O Uzinho significa que a semirreta, ela tá indo embora. Difícil? Não, né? Facinho. Temos também as posições das retas, paralelas, concorrentes e perpendiculares. Como é que é uma reta perpendicular? Olha lá embaixo. Ela forma ângulos retos. Tá vendo? Seria um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Como é que eu posso dar um exemplo para vocês de ângulo reto? Vamos pegar 2 lápis, ok? 2 pauzinhos. Uma reta perpendicular, ela vai formar um ângulo reto, assim, ok? Uma reta oblíqua, ela vai se cruzar. E uma reta paralela, ela não se cruza de forma alguma, ok? Paralela, concorrente e perpendicular. Certo, crianças? Vocês trabalharam também com a outra professora sobre os polígonos.
Polígonos, eles são figuras geométricas, planas, fechadas e compostas apenas por segmentos de reta. Olha o exemplo dos nossos polígonos aí do lado. Todos com segmentos de reta, correto? Elas não se cruzam de forma alguma. Elas são sempre, ó, uma juntinho da outra, mas elas não se cruzam, tá? E não se sobrepõem. Temos aí o exemplo retângulo, triângulo e as outras formas geométricas. Do lado, nós temos exemplo do que não é segmento de reta. Por quê? Porque ele tem curvas, não é polígonos, desculpa. Eles não são polígonos porque eles têm curvas. Então, eles não seriam polígonos, tá bom? E os sólidos geométricos? O sólido geométrico que tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Por isso, podem ser chamadas de figuras tridimensionais. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma figura geométrica. Esse aqui é um cubo. Estão vendo? Ela tem altura, largura e profundidade. Ó. Muito bom. Poliedros e corpos redondos. Poliedros, a palavra poliedro, ela significa muitas faces. Chamamos de poliedro sólido geométrico que tem todas as faces planas. Olha um exemplo. Por isso, eles não rolam. Se eu colocar ele parado, ele não vai rolar. Ele é um poliedro. Tá vendo? Alguns exemplos de poliedros. Vocês têm o cubo. Também pode ser aquele cubo mágico que vocês gostam de brincar. A pirâmide. O paralelepípedo, que tem um formato, vamos dar um exemplo, de uma caixa de bombom. Né? E temos também os corpos redondos. Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que rolam, pois possuem partes curvas, arredondadas, não planas. Um exemplo de corpo redondo é a esfera. Estão vendo? Ó. Exatamente. A esfera é um corpo redondo. Temos também o cilindro. Um bom exemplo de cilindro é aquela batatinha que vocês gostam de comer. Então, a latinha delas, ela é o formato de cilindro. Muito bom. Elemento dos poliedros. Os poliedros, eles têm elementos e também podemos calcular eles. O poliedro tem a face. Aqui também é face. Toda essa parte plana, ela é a face do poliedro. Vértice é a pontinha dele. Estão vendo? Aresta, a linha. Vimos aqui o poliedro, os elementos do poliedro de um cubo. Vamos ver desse sólido geométrico? Face, face, face. Aqui embaixo também é face. Vértice, ó, a ponta, ponta, ponta. Essas são as vértices. Aresta, aresta é a linha, ó. Estas são as arestas. Ops. Desculpa. Bons estudos para vocês, tá? Façam direitinho o simulado. Não deixem de fazer as atividades. Tirem fotos, façam vídeos mandando mensagem para os colegas, tá bom? Espero ver vocês logo, logo. Beijos, meus amores.